O João Batista de Minas Gerais fez uma pergunta bem interessante. Adriano, por que numa disputa de desempate dizemos que nós vamos disputar a nega? De onde vem essa expressão nega? Tá empatado uma partida? Aí eles precisam desempatar. Esta partida de desempate é chamada de partida nega. Por quê? Vamos lá entender. Eu me surpreendi com a resposta. Isso geralmente é falado apenas aqui no Brasil, quer dizer, com algumas exceções de alguns países da América Latina, mas principalmente aqui no Brasil. Ela tem origem lá no período de escravidão, quando as mulheres negras que eram escravizadas, elas eram frequentemente utilizadas como prêmios em jogos e brincadeiras entre os escravos, promovidos pelos senhores de escravos, que costumavam organizar esses jogos. O vencedor da partida tinha o direito de escolher uma mulher negra e passar uma noite com ela. Essa prática era uma forma de humilhar as mulheres negras do passado, da época da escravidão. Elas eram vistas como propriedades, como objetos, que tinham que satisfazer os campeões dos jogos ou das brincadeiras, da forma como eles queriam. Então, de lá pra cá, toda vez que alguém disputava partidas adicionais, eles utilizavam esse termo pejorativo chamado disputar a nega, que era justamente as mulheres negras da época de escravidão que eram utilizadas como prêmio. Então, de maneira sensata, não é ideal que usemos esse termo, até mesmo por conta do respeito que temos a todas as mulheres negras do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Porque a grande maioria das garrafas de cerveja, aquelas garrafas de vidro, são marrons. Quer dizer, tem algumas que são transparentes, mas porque grande parte delas são da cor marrom. Por quê? Boa pergunta enviada pelo Jô Firmo, lá de Salvador, Bahia. Vamos entender. Bom, o marrom dessas garrafas de vidros utilizadas para cervejas, elas são as cores que mais protegem a bebida de raios ultravioletas, ou podemos dizer contra esses raios ultravioletas. Isso é necessário porque esses raios ultravioletas vindos do sol podem causar um efeito na cerveja, afetando o sabor e o aroma dela. O lúpulo, que é um dos principais ingredientes presentes na cerveja, ele é fotossensível. Adriano, o que é fotossensível? É algo que pode ser afetado ou comprometido pela luz solar, ou seja, é sensível à luz solar. No caso, o lúpulo é. Quando o lúpulo é exposto aos raios solares, ele libera compostos que dá à cerveja um sabor mais amargo, mais desagradável. Além disso, os raios ultravioletas também podem causar oxidação na cerveja, o que também altera o sabor dela. Então, por isso que as garrafas de cerveja, sua grande maioria, são na cor marrom, pois as garrafas de vidro marrom absorvem o raio ultravioleta, ou seja, neutralizam esses raios. Isso ocorre porque o vidro marrom ele é feito de óxido de ferro. É um pigmento que interage com a luz ultravioleta. Embora você talvez esteja pensando aí que tem sim garrafas de cerveja transparente, claro que tem. Muitas empresas fabricam ainda, mas eles, para compensar a questão da garrafa transparente, têm que investir em um transporte, ou seja, uma logística própria para isso, pois essas garrafas não podem de maneira alguma ficar expostas ao sol, pois senão elas seriam muito comprometidas na questão do sabor. As outras que são marrons, que você vê no dia a dia, geralmente o transporte dela é mais convencional. Às vezes pode sim ficar expostas ao sol. Mas, como eu disse, o pigmento marrom, que é feito de óxido de ferro, faz com que os raios ultravioleta não atingem o lúpulo da cerveja. Então, resumindo, para que as garrafas de vidro são marrons? Simplesmente para proteger o lúpulo e também contra a oxidação da cerveja. Se o raio atingisse ela, causaria um sabor desagradável, amargo, ruim. Você não iria querer tomar. Qual que é a raça de vaca que dá mais leite no mundo? É uma boa pergunta, gostei. Quem viu ela foi o Naldo Silva. Inclusive, eu nem imaginava que vaca dava tanto leite assim, viu? Me surpreendeu. Bom, a raça de vaca que dá mais leite no mundo é a vaca da raça holandesa. Inclusive, ela é a raça de vaca mais famosa do mundo pela questão de quantidade de leite que ela produz durante um período de lactose. Eu vou falar disso mais à frente. Ela é muito presente, muito comum em fazendas leiteiras. Justamente que por ano não, mas por um período de lactose quase dá um ano, ela é capaz de gerar, ou seja, produzir quase
quase não, vamos colocar numa média, que às vezes passa, cerca de 10 mil litros de leite, produzidos por uma única vaca. É uma quantidade bem grande, né, em vista que a maioria, quer dizer, a média da maioria das vacas é quase de 5 mil litros de leite. É um número muito grande, ela dá praticamente o dobro da grande maioria das outras espécies de vacas do mundo inteiro. Tá, mas eu falei sobre período de lactação, e o que é isso? Período de lactação é a partir do momento que nasce um bezerro até mais ou menos cerca de 305 dias depois, né? Mais ou menos isso. Tá quase um ano, faltaria 10 meses, vamos colocar assim, 10 meses é o período de lactação, que é o período que a vaca dá leite no ano. O bom é que a vaca holandesa, ela dá leite por muitos anos, ela tem uma longevidade interessante, então ela dá muito lucro para quem tem ela. Então, por ano, podemos dizer assim, por ano não, como eu disse, 10 meses, dá cerca de 10 mil litros de leite. Quase 40 litros de leite por dia. Quase 40, dá 39 litros e meio. É muita coisa. Haja leite, hein? Quase 40 litros de leite por dia. A bicha é boa para dar leite mesmo, né? Está acontecendo vários terremotos desde a virada do ano para cá lá no Japão. Terremotos grandes. A pergunta que surge, enviada pelo Rico Coffee: será que existe alguma magnitude de terremoto que seria capaz de destruir a Terra? Ou seja, destruir o planeta? E aí? Boa pergunta. Na verdade, podemos nos surpreender com a resposta, pois não tem nenhum tipo de terremoto, não importa qual força que seja, capaz de comprometer ou mesmo destruir o nosso planeta. Não tem, não dá, é impossível. Até hoje, o maior terremoto registrado na história da humanidade, ele bateu uma escala de 9,5 da escala Richter, que foi devastador. Há alguns cálculos que dizem, quer dizer, alguns estudos que dizem que os terremotos podem chegar a 10 pontos de magnitude na escala Richter. Porém, isso é raro, para não dizer que é impossível. Seria uma força, a nível de comparação, com um de 9,5, que é o mais poderoso que teve até hoje, o de 10.0 na escala Richter seria 1000 vezes mais poderoso que o de 9.5. Você vê como que as escalas são meio, né, surreal na questão de diferença de um para o outro. 1000 vezes mais poderoso. Ou seja, ele acabaria com uma cidade por até centenas de quilômetros de distância, ou até milhares de quilômetros. Mas, mesmo assim, seria impossível alterar 1 centímetro da Terra, ou comprometer a Terra em 1 centímetro, podemos dizer assim. O fato é que é quase impossível de acontecer um terremoto nessa magnitude. Até marquei porque a magnitude de um terremoto é limitada pelo comprimento da falha tectônica que está se movendo. As falhas tectônicas geralmente têm menos de 80 km de profundidade. A energia liberada por um terremoto diminui de acordo com a sua profundidade. Um terremoto de magnitude 10.0 exigiria uma falha tectônica de pelo menos 1000 km de profundidade, o que é quase impossível, altamente improvável. Então, resumindo, para destruir a Terra, um terremoto não seria capaz, muito menos de comprometer nada a Terra, mas poderia destruir regiões, cidades, até mesmo países, se batesse uma escala de 10.0, o que também é altamente improvável.